E a questão da pedofilia? Porque eu lembro que você já comentou isso daí Uma das aulas, né? em uma das aulas, sobre a questão da pedofilia não ser crime. Como é que é essa questão? É uma questão interessante, eu costumava brincar nas aulas, e é que eu falo brincar, vocês já foram, eu tive a honra de ter sido professor de vocês, mas é claro que o direito penal é muito árido as temáticas, né? Então, tratando com um pouco de bom humor, acho que sempre é bem-vindo. Então eu sempre brinco, não tem um prédio público, um edifício, uma repartição pública que não tenha um pôster dizendo pedofilia é crime, denuncie. E aí eu sempre trabalho com os alunos. Nós temos 2 erros aqui. Quais são eles? Né? Normalmente os alunos acertam a denúncia. Não, denúncia é só Ministério Público, então o cidadão ele não denuncia. Ele pode noticiar, ele liga para a polícia. Né? Eu tô vendo, por exemplo, um abusador de uma criança, um abusador de um adolescente, um vizinho, enfim, não há problema quanto a isso. Inclusive, seria uma atitude correta a se fazer. Né? Agora, quando nós temos, no caso quando nós falamos em pedofilia é uma doença. Então, quando nós falamos em pedofilia, é importante que se deixe claro que é uma psicopatologia, inclusive tem classificação, tem um CID, né, uma classificação, está na classificação internacional de doenças, o que é claro que nós não estamos de forma alguma minimizando o comportamento ao chamar de doença, mas a questão é, a medicina, a psicologia, né, principalmente a medicina pela psiquiatria, classifica esse comportamento como uma doença. Agora, o que interessa ao direito penal? No direito penal nós não falamos em pedofilia, então muito embora os jornais que algumas vezes prestam de serviço, por conta das desinformações, eles chamam do crime de pedofilia, mas na verdade o termo mais técnico é estupro de vulnerável. Então não se confunde com o crime de estupro. Mas não é específico quanto a ser menor de idade. No caso do estupro de vulnerável, a vítima ela precisa necessariamente ter menos de 14 anos. Tá. Então, por exemplo, uma vítima de 15, 16, 18 anos, se há uma relação sexual não consentida, nós vamos falar em estupro. Não estupro de vulnerável. Agora, isso não quer dizer que esse comportamento não possa ser diagnosticado como pedofilia. Então, ele pode ser diagnosticado como um pedófilo, como, pela psicanálise, como um perverso. Sim. Né? E nesse caso, quando ele é caracterizado com essa doença, né, com a pedofilia, ele não é preso, ele vai para uma instituição de tratamento psicológico, psiquiátrico, como que funciona? Ou mesmo assim aí a prisão da... Depende muito do caso. Normalmente ele é encaminhado para a penitenciária comum. Mas há uma discussão, e é uma discussão muito interessante, tanto no direito penal como na criminologia. Será que, no caso, segundo o olhar da psiquiatria, segundo o olhar da psicologia, será que esse indivíduo que tem desejos por adolescentes, pré-adolescentes, crianças, ele não deveria ser considerado inimputável e ser encaminhado para uma instituição? Porque ele seria incapaz. Sim. Ele seria considerado incapaz e, portanto, inimputável. Sim, e aí ele seria encaminhado para uma instituição que pudesse primeiro retirá-lo da sociedade, que é o mais importante. Sim. Porque nós estamos tratando de um indivíduo muito perigoso e que está causando ou que causou mal para uma criança ou para um pré-adolescente. Então é importante que ele seja excluído da sociedade. Se ele for para... E aí é uma questão interessante que quem não é do direito não consegue entender muito essa lógica.
se ele for se ele for considerado imputável, se ele for considerado uma pessoa plenamente capaz, então ele é encaminhado para um presídio, ele vai cumprir a pena, cumprido a pena, ele volta para a sociedade. Ao passo que, se ele for diagnosticado com, no caso, uma doença, né? Como, por exemplo, no caso dos psicopatas, a pedofilia é um tipo de psicopatia. Então, esse psicopata, a partir do momento em que ele é diagnosticado como tal, ele deve ser tratado. Porque embora ele seja um pedófilo, seja um psicopata, ou mesmo, enfim, um homicida, no caso dos assassinos seriais, ele não deixa de ser um indivíduo. E ele não perde os direitos, por exemplo, a dignidade, o próprio direito à vida. Então não é porque ele matou, porque ele cometeu, enfim, o crime que ele tenha praticado, que ele perde os direitos enquanto pessoa, enquanto ser humano, e que, por exemplo, ele pode ser torturado, pode ser morto. Então o Estado tem o dever de garantir a segurança e os direitos e as garantias mínimas para esse indivíduo. Entendi. O que muda é essa questão da capacidade, então, né, de uma pessoa que tem esse transtorno, vamos dizer assim, ele por ser incapaz, por ele ser perturbado psicologicamente, ele seria incapaz e, portanto, inimputável, né? Mas isso é aceito assim pela jurisprudência? Costuma ocorrer isso mesmo de ser inimputável e aí não ir para um presídio, mas sim para uma instituição para ser tratado ou não? Então, normalmente não. Normalmente os psicopatas, para começar, eles não são diagnosticados. O Brasil ele ainda está engatinhando nos estudos de psicopatia, que já datam de mais de 150 anos. Já, por exemplo, Freud já falava nisso. E o Brasil ainda está engatinhando. Agora, os grandes psicopatas eles estão soltos. Os grandes psicopatas, por exemplo, podem estar em Brasília, né? Não é? E eles não foram diagnosticados. Né? Porque geralmente as pessoas confundem que psicopata é um cara que fica isolado no mundo, não quer saber de ninguém, só sai para matar e para comprar comida. Mas não, geralmente o psicopata está dentro de uma empresa, é um CEO de uma empresa, né? Porque tem muito essa confusão de confundir, de jogar os caras só para um estilo, sabe? Mas aí é interessante porque aí a gente começa a analisar todos os crimes que são cometidos. Será que não pode ser, por exemplo, um serial killer? Pessoa que está cometendo vários assassinatos. Ela não seria também um incapaz, um inimputável, já que ele teria seria um transtorno, é uma doença também, né? O professor Damasio, ele fala, ele é falecido, infelizmente, né, saudoso já, professor Damasio, ele sempre falava nas aulas, tem indivíduos que nunca deveriam ser presos e tem indivíduos que nunca deveriam sair da prisão, nunca deveriam ser soltos. Né? E o problema do direito penal no Brasil é que nós confundimos muito. Muitas vezes o desejo inconsciente de talvez manter preso, de talvez não propiciar a liberdade, o gozo da liberdade que todos os indivíduos deveriam ter, ou de determinados grupos deveriam ter, por exemplo, por conta de um passado escravocrata. Então talvez haja um interesse inconsciente, ou talvez até muito consciente, principalmente em determinadas pessoas, para que esses indivíduos sejam mantidos, por exemplo, encarcerados. Entendi. Então não é por exemplo, por outra razão que nós temos uma massa carcerária composta de pessoas afrodescendentes, na maioria. E que agora está havendo um processo de branqueamento por conta das políticas antidroga. Mas veja, há um interesse então para que esse grupo seja mantido sem a sua liberdade. Então, quer dizer, por mais que nós tivemos, né, a nossa saudosa
né? Até esqueci o nome dela, assinou a Lei Áurea, né? A Princesa Isabel, né? Que maravilha, né? Tão boazinha ela, né? Nem um pouquinho impressionada, né? Assinou, né? É uma maravilha. Ela assinou a lei, né? Aí todos saíram, né? Com o FGTS, né? Todos os ex-escravos, né? Estão todos, né? Casa própria, né? Indenização, né? Na verdade, não foi nada disso, né? E o que nós vemos é que talvez haja um interesse, principalmente por conta de crimes patrimoniais, em manter essas pessoas sem liberdade. Por isso que nós, por exemplo, que criminalizamos a conduta de alguém que entra no supermercado e voltamos à questão. E subtrai um desodorante.